A Monster Who Levels Up capítulo 81. Calma antes da tempestade. Parte 1. Nas profundezas da montanha Gilga. Existia um santuário pertencente a Nosferatus. Estava além de nossas expectativas que todo o portal seria completamente destruído. Mas, de alguma forma, nossa missão é um sucesso. Senhor. Nosferatus significava sem nome. Ao contrário daqueles vampiros que se misturaram à sociedade humana. Nosferatus tinha um objetivo final diferente. Eles ainda não haviam anunciado publicamente isso para evitar os olhares do onisciente e onipotente Senhor de todos os vampiros. Mas a coisa era: eles não queriam retornar ao seu mundo original. De certa forma, era uma resposta esperada deles que foram tratados com profundo desdém e desprezo pelo resto das espécies de vampiros. Para eles, era muito mais preferível viver entre os humanos e beber sangue animal, em vez de sofrer uma vida pior do que a de um gado, onde o pescoço estaria em constante risco de ser cortado por causa de um único erro. Os planos estão avançando muito mais rápido do que nossas expectativas. Qual é a resposta do Senhor? O Senhor ainda está para despertar de sua hibernação. Portanto, ele não está ciente de nada. Senhor. Então, o líder do Nosferatus, Soterte, decidiu envolver os seres humanos para que eles pudessem interromper os planos da casa de Batory de abrir um portal de volta ao seu mundo natal. Claro. Mesmo ele não esperava que o portal fosse completamente destruído assim. Não. O que ele pensou que aconteceria era que, após o evento da Lua Vermelha ter terminado, o número de monstros dentro do campo dos monstros teria diminuído drasticamente. Assim, os cavaleiros aproveitariam esta oportunidade para procurar seus colegas desaparecidos e, em seguida, acidentalmente tropeçariam no portal. Caso isso não acontecesse, ele estava planejando informá-los anonimamente também. Além disso, ao contrário do plano original do Senhor Vampiro, os Batores eram muito impacientes. Eles estavam pensando em completar tudo antes do final da hibernação. É por isso que eles farão tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que nenhum desses erros entre nos ouvidos do Senhor. Soterte acariciou sua longa barba e se aproximou de si mesmo em silêncio. É por isso que precisamos ser cautelosos com a fúria da casa de Batory. Não do Senhor Vampiro. Não deve haver nenhuma evidência de nosso envolvimento por trás. Mas que a mulher Batory é uma idiota simplória que não passa de um sentimento. Afinal, ufa! Ver uma mulher tão estúpida exercer tanto poder me faz temer exatamente o que ela pode fazer a seguir. Tudo bem. É isso. Mas qual é o progresso na ordem que eu lhe dei? Senhor. Como você previu corretamente, os Batores entregaram as informações sobre o nosso santuário e seu layout interior para o Lycan. No entanto, tanto o Lycan quanto o Cid não mostraram nenhuma atividade até agora. Soterte caiu em um pensamento profundo depois de ouvir o relatório do subordinado. O Licano, um nome que ele nunca tinha ouvido antes. Mas no mundo dos mercenários, as pessoas que mudavam seus nomes ou agiam no anonimato eram tão comuns quanto as estrelas no céu noturno. E a julgar pela maneira insondável como suas ações tinham sido até agora, era uma coisa certa que ele tinha uma incrível riqueza de experiência em lidar com tais assuntos. Um mercenário que possuía habilidades para detectar os presságios da Lua Vermelha.
E para farejar e assassinar aqueles vampiros escondidos, não apenas qualquer um, mas apenas aqueles membros incrivelmente perigosos da família Báthory. Se for esse o caso, há uma chance de que o Lycan possa ter descoberto nosso objetivo final. Pelo menos, ele poderia ter determinado que não somos uma ameaça por enquanto. Suterte soltou uma exclamação pesada de admiração enquanto pensava. Realmente, este Lycan é alguém que excede minhas expectativas. Então, só temos que concentrar toda a nossa atenção no Senhor dos Vampiros, que deve acordar em breve. O Senhor possuía a autoridade da vida ou da morte sobre todos os vampiros. Claro. Isso não significava que o Senhor possuía os meios literais para controlar os destinos de cada vampiro. Mas não estava muito longe dessa noção. Uma vez que esse ser poderia controlar livremente seus instintos vampíricos. Sim. Senhor. Entendi. O subordinado curvou a cintura de maneira disciplinada antes de se derreter nas sombras. Ao mesmo tempo, a instalação de treinamento subterrâneo do monstro. Kim Saidin estava passando por seu treinamento diário de artes marciais. Senhorita Kim Yu-rin. Ah. Sim. O que você está fazendo? Isso. Não. Não é nada. Infelizmente. O estado atual de seu tutor era um pouco confuso. Kim Yu-rin não estava prestando muita atenção à sua sessão de duelo. Em vez disso, optou por farejar o cheiro de Saidin como se procurasse o leve cheiro do outro dele ou de algo assim. Embora houvesse partes que eram semelhantes, os aromas eram diferentes em cada uma de suas formas. Então, ele não estava preocupado em ser descoberto. Mas ainda assim, esse tipo de perda de tempo valioso para o treinamento estava provando ser um pouco problemático para ele. Sinto muito. Mas tudo bem se terminarmos o treino de hoje aqui. Kim Yu-rin parecia bastante miserável enquanto coçava a parte de trás da cabeça. Sua expressão naquele momento parecia realmente complicada. Nas últimas 2 semanas, o tempo que ela passou olhando para nada em um espanto aumentou em frequência. Em vez de esquecer o que havia acontecido, seu anseio só se tornava cada vez mais profundo. Suas preocupações de saber se esse sentimento que ela carregava era uma paixão ou não também se aprofundaram. Se de fato era afeto, então ela tinha que imediatamente afastá-lo. A realidade não era um conto de fadas. A Bela e a Besta. Ou mais corretamente, um orc e um cavaleiro feminino. Isso nunca seria realizado. E nunca deveria ser realizado também. Mas, assim como eles disseram, ventos soprando tardiamente são muito mais aterrorizantes, até agora. Ela nunca havia achado nenhum homem interessante. Mas não conseguia parar de pensar naquele orc. Não. Ela não pôde deixar de pensar nele. Sempre que ela ligava a TV. Ou quando ia para sua ordem dos cavaleiros. A conversa sobre o orc continuava. Então as lembranças de lá atrás acabavam estimulando-a ainda mais. Hoje em dia. Não. Não. Definitivamente não é isso. Ela até desenvolveu um sexto sentido ultimamente. Ao reconhecer o que as outras pessoas queriam perguntar a ela e, em seguida, negá-lo inequivocamente. É só isso. Eu tenho estado mentalmente e fisicamente cansada ultimamente. Devem ser as sequelas da lua vermelha. Peço desculpas.
Ela não conseguia nem mesmo encontrar os olhos de Saidin. Ele sem palavras olhou para ela por um momento ou dois, antes de acenar com a cabeça brevemente. Eu entendo. Acho que não pode ser ajudado. Então. Ele embainhava a espada de prática de volta na bainha enquanto murmurava. Obrigada. Qin Yuhin também baixou a espada e apressadamente se arrastou em direção aos chuveiros. Saidin olhou para suas costas e suspirou. Antes de gritar com ela. Vou em frente. Há assuntos que eu preciso atender. Ah. Sim. Está tudo bem. Ele rapidamente começou a andar. Foi para resolver sua doença do amor bastante séria. Mesmo que fosse por um pouco. Ele já sabia para onde ela iria em seguida. Se ele esperasse por ela lá, ela apareceria eventualmente. Os ventos ainda frios da primavera passavam pela vegetação da floresta. Qin Saidin, o orc-herói, estava ocupado se escondendo atrás de um arbusto, esperando que uma certa pessoa aparecesse. Depois de esperar por cerca de 30 minutos, ele podia ouvir passos. O orc virou a cabeça para a direção dos sons. Era assim como ele pensava. Qin Yuhin. Essa mulher. Que disse que estava muito cansada e que havia terminado a sessão de treinamento de 2 horas apenas depois de 30 minutos. Veio aqui para o campo do monstro que a teria deixado mais cansada. Yuhin chegou ao pé das altas muralhas da aldeia orc. Começou a olhar em volta de um jeito ou de outro. E então, depois de se decidir, ela cautelosamente reuniu mana em seus pés. Pontada. Usando uma combustão instantânea. Ela subiu para o céu e pulou facilmente sobre a parede. De olho em um bom momento. Ele planejava mostrar seu rosto para ela. Mas agora, ele tinha caído em um pouco de pânico aqui. Ele com certeza não esperava que ela fosse tão proativa ao realmente se intrometer nos quartos de dormir de um homem. Por enquanto, ele saiu dos arbustos e, em seguida, decidiu esperá-la a uma distância adequada da parede, já que ela havia saído da aldeia em breve. E assim, mais 20 minutos se passaram. Ele sentiu o fluxo de mana além da parede. Imediatamente, uma figura de uma pessoa passou por ele. Qin Yuhin pousou suavemente nas ervas daninhas crescidas no chão. Ah! Parecia que ela havia confirmado a ausência do orc-herói dentro. Ela cuspiu um grande suspiro contendo todas as suas lamentações, antes de baixar a cabeça e começar a andar. Ao mesmo tempo, os ventos da primavera sopravam, cavalgando sobre as correntes de ar. O cheiro do passado nostálgico profundamente impresso em seu coração fez cócegas em seu nariz. Qin Yuhin apressadamente levantou a cabeça. E foi assim que ela finalmente conseguiu ver o orc que ela queria tão desesperadamente encontrar novamente. Ah! Seus olhos geralmente grandes e claros tornaram-se 2 vezes maiores quando ela acessou todos os movimentos. Como uma imagem de um vídeo pausado. Ela nem estava esperando neste momento. Os orcs a ignoraram por enquanto e se arrastaram em direção às paredes. Desculpe-me. Imaginando que o orc passaria por ela se ela não fizesse alguma coisa. Yuhin apressadamente agarrou seu braço. Ah! Você conseguiu sair vivo. Seu rosto vermelho como uma menina. Ambas as mãos reunidas na frente de seu peito, ela cautelosamente começou a falar com o orc.
agora que ela estava olhando para ele. Ela podia sentir claramente seu coração batendo poderosamente. Eram os batimentos cardíacos das emoções que ela mal conseguia conter. No entanto, o Orc não disse nada. Não. Ele estava simplesmente olhando de volta para ela. Posso ouvir a tua voz mais uma vez? Diziam que a pessoa necessitada estava mais desesperada. A pessoa necessitada aqui era obviamente Qin Yuhin. Embora ela fosse muito sincera em seu apelo, suas ações só fizeram Saidin se encolher interiormente. Sem perceber, os cantos de sua boca estavam se contraindo. Estou implorando por você. Ah! Eu não quis dizer nada com isso. É só isso. Eu gostaria de transmitir meus agradecimentos pelo tempo naquela época. Completamente inconsciente do que Saidin estava pensando. E o Rin estava muito séria com seu pedido. Embora ninguém seria capaz de descobrir como transmitir sua gratidão e ele falando tinha algo a ver um com o outro. Vá embora. Essa foi a primeira coisa que o Orc disse. Com suas palavras frias. O corpo de Qin Yuhin estremeceu brevemente. Ela já estava esperando. Mas agora que enfrentou a rejeição, ainda doía. No entanto, apesar de suas mãos tremerem como folhas, ela conseguiu retirar um item de seu bolso em expansão. Era outro bolso em expansão. Isso é para mostrar a minha gratidão. Não precisa disso. O Orc rejeitou-a sem rodeios e tentou passar por ela. Ele pensou que ela deveria desistir se fosse tanto. Mas então, ela era mais tenaz do que ele esperava. Ela poderosamente agarrou a mão do Orc que era tão grande quanto sua cabeça e a colocou à força lá. Eu não vou mais incomodá-lo novamente. Você encontrará muitas poções dentro. Por favor. Beba ou aplique-os quando estiver ferido. Então. Eu vou. Vou embora agora. Sua voz tremia. Ela abaixou a cabeça e se virou para sair. Seu coração agora dividido em milhões de pedaços depois de receber a atitude indiferente do Orc. E a aparência de suas costas se afastando fracamente parecia tão lamentável e solitária. A confiança transbordante do passado Qin Yuhin não estava em lugar algum para ser vista. Foi por isso que o Orc soltou um grande suspiro e, em seguida, chamou-a Ezeri. Felizmente, ela era uma boa ouvinte. Ele lentamente se aproximou da mulher parada e desprendeu o protetor de pulso feito de corindo de seu próprio pulso. Tome. À primeira vista, parecia muito grande. Mas tinha um atributo chamado autoajuste, que ajustaria seu tamanho para se adequar a ela. O Orc entregou o protetor de pulso para ela. Mas ela não aceitou. Só isso. Seu olhar continuou a olhar para baixo, enquanto mordia os lábios. Ele se perguntou se ela estava muito profundamente magoada. Mesmo que essa fosse a sua intenção para começar. Mas agora que ele estava aqui, ele ficou um pouco perplexo. Só porque diabos essa jovem de 18 anos estava agindo como uma adolescente tendo sua primeira paixão. Tome. Pense como recompensa por seus dons. Ele falou até aqui e depois levantou o queixo dela para que ela pudesse olhá-lo nos olhos. Ela parecia tão vulnerável naquele momento, com a umidade se acumulando ao redor de seus olhos, tornando-a bastante adorável de se ver. A consciência do Orc tornou-se nebulosa naquele momento.
E os outros pensamentos quase assumiram o controle. Mas, felizmente, os efeitos da poção limitante da libido ainda estavam trabalhando em sua magia. Toma! Assim como o que ela fez antes. Ele pegou sua mão e empurrou à força o protetor de pulso lá. Então, ele se virou para sair. Com licença. Vamos nos encontrar novamente no futuro. De suas costas. Os ventos levaram sua voz mansa e esperançosa para ele. Não. Não venha mais aqui. Mas o orc respondeu de uma maneira fria e indiferente. Apesar disso, ela ficou lá por um longo tempo perseguindo suas costas com os olhos, enquanto segurava o protetor de pulso simples, mas resistente. Com força. Porra, vão todos para o inferno! Um homem vestindo um manto com raiva bateu em uma mesa. Os móveis feitos de mármore se dividiram em dois sob aquele único golpe de punho. Como nosso portal pode entrar em colapso de repente assim? Lady Bathory odiava perder tempo. Além disso, um boato falando de seu cansaço da TV começou a se espalhar ontem também. Em outras palavras, não havia muito tempo antes que sua dura bronca começasse a sério. Nós também não somos. Talvez. O feitiço mágico do Lich, sob a influência da lua vermelha, tenha se misturado com o nosso. Ou é possível que um terceiro tenha atrapalhado. Este filho de um. O que aconteceu com o coração artificial? O coração artificial que literalmente levou lágrimas sangrentas e suor para criar era verdadeiramente um tesouro criado pelas mãos dos vampiros. Não só era valioso por si só, como não havia dúvida de que se tornará um meio crucial na abertura de seu portal. Era um item que eles não podiam se dar ao luxo de perder ou deixar que alguém os roubasse. Estamos atualmente procurando maneiras de localizá-lo. Senhor. Suspeitamos que um dos cavaleiros que ficou preso lá possa estar de posse dele. Por enquanto, estamos tentando rastrear a energia que sai do coração. Mas, o apóstolo Beren massageou furiosamente suas têmporas. E para piorar ainda mais as coisas, o cristal rolando no chão estava lentamente tingindo de vermelho. Era o sinal de que Lady Bathory estava chamando por ele.